Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos aqui para mais uma aula de história. Hoje a gente vai estudar sobre independência e guerra civil. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 62, para que juntos a gente possa estar acompanhando essa aula, certo? Primeiro, vamos aqui para essa imagem de um movimento que ocorreu contrário a uma manifestação que havia acontecido lá em 2017, onde um grupo de extrema-direita, foram às ruas defender ideias racistas. Esse movimento ele fez com que também um ativista negro ele fosse atropelado e acabasse morrendo. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente perceber como o racismo, lá nos Estados Unidos, ele esteve presente desde o início. Então, desde o período da colonização, que a gente vai estudar aqui, que esses ideais racistas eles vão estar presentes. Esse comportamento racista, esse comportamento violento, ele vai estar presente nos norte-americanos. Inclusive por exemplo, a sociedade dividida entre brancos e negros. Os brancos são considerados superiores aos negros. A gente vai perceber que houve, durante esse período de colonização, houve a utilização em forte escala da mão de obra escrava negra, certo? E que mesmo depois do período da colonização, ainda continuou a manter essa prática durante um período, certo? A gente vai ver também sobre a guerra civil, contra essas práticas que vai acontecer. Então, fiquem ligados, vamos avançar aqui um pouquinho, sobre a colonização inglesa na América. Bem, a colonização inglesa ela vai ocorrer de fato de duas formas, as colônias do norte e as colônias do sul. Veja só, vai ter uma série vai se criar uma série de colônias. A primeira colônia vai impulsionar a criação de mais 12 colônias, então vai ser conhecida, como vocês podem estar observando aí no mapa, das 13 colônias. Mas vamos aqui para as colônias do norte e do sul. O modelo de colônias do norte vai ser um modelo de propriedade privada, certo? De colônias de povoamento. Por quê? Porque essas colônias do norte, elas tinham um clima tropical, elas não tinham, digamos assim, tanta facilidade para a agricultura. Então, o trabalho deles era mais voltado mesmo ao trabalho familiar. E já as colônias do sul, o clima e o solo era propício para a agricultura e eles eram dedicados principalmente à exportação. Então, o sistema deles era de plantation, certo? Grandes latifundiários, ou seja, era dono de muitas terras, e também tinha a questão extrema da mão de obra escrava, certo? Entre essas duas colônias, a gente vai ter a colônia do centro, que a colônia do centro vai ser, digamos assim, um intercâmbio para trazer essa mão de obra escrava. Eles vão comprar alguns produtos, principalmente, por exemplo, o melaço, vão transformar esse melaço em rum, e aí eles vão até a África trocar por escravos, certo? Aí traz esses escravos e vende para as colônias do sul. Então, a colônia do centro ela vai ser mais ou menos um intercâmbio para que se traga esses escravos, certo? Avançando aqui um pouquinho, vamos ver como essa escravidão ocorreu nos Estados Unidos, certo? Ela começou logo nos tempos da colonização, como eu falei para vocês. Então, durou cerca de 250 anos. Ela foi extinta por lei lá em 1862. Então, durou um período enorme, de fato. E ao longo desse período, os cativos cresceram, o número de cativos ele foi crescendo cada vez mais. Por exemplo, em 1860, como vocês podem estar observando aí, já tinha 4 milhões de pessoas escravizadas. Então, era um número exorbitante. E o que é que essas pessoas, elas praticavam? Quais eram as tarefas que elas desempenhavam? Principalmente trabalhos domésticos, manufaturas também, além do comércio, mas de fato, principal era o trabalho nas grandes fazendas, certo? Então, os donos das grandes fazendas, os grandes latifundiários, eles tinham diversos escravos. E eu quero dizer para vocês que, como a gente já vem falando um pouquinho sobre escravidão no nosso conteúdo do ano passado, eles também não foram, digamos assim, apenas de forma, não é que eu posso dizer, eles também resistiam a essa violência. E como é que eles resistiam a essa escravidão? Eles bolaram algumas estratégias, por exemplo, rebeliões,
né, comunidade de fugitivos, que a gente estudou um pouquinho também. Então, essa escravidão dos Estados Unidos, ela também teve algumas características, né, que são semelhantes à escravidão de outros países. E, além disso, eles procuravam preservar os valores culturais das suas terras. Então, eles queriam se casar, né, procuravam casar com as pessoas também de sua origem, ou seja, africanos, para tentar também não retirar todos aqueles valores culturais da sua terra, ok? Então, a escravidão nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, ela se consolidou desde o período da colonização, de fato, certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vai ocorrer também, nesse período, né, o iluminismo na América, certo? O que é isso? Os colonos na América, eles vão fundar diversos estabelecimentos de ensino, certo? Nessas colônias, lembra, né? Colônia do Norte, Colônia do Sul, né? As outras 13 colônias. Então, eles vão começar a fundar diversos estabelecimentos de ensino, desde a escola, né, para as crianças, até as universidades. E essas fundações, elas vão contribuir para as ideias iluministas que estavam na Europa. Essa ideia iluminista, né, elas vão consolidar de fato críticas a respeito do direito que os ingleses tinham, né, em relação aos colonos, né, ou seja, a metrópole tinha em relação aos colonos. Eles vão começar a criticar essas leis que afetavam a vida da população local, dos colonos, sem consultar eles próprios. Então, isso fez com que parte da população local passasse a questionar a legalidade dos colonos, certo? Surgindo assim lideranças que defendiam de fato a ideia de que as únicas leis legítimas que deveriam haver eram aquelas que fossem representadas pela colônia e não apenas pela metrópole. Então começou a ganhar força a ideia de que as colônias elas poderiam se separar da metrópole, ela poderia ter a sua autonomia, ok? Além disso, né, com essa, digamos assim, esse aparato de que as colônias também queriam a sua autonomia, vai ter uma crise política entre os colonos e a metrópole inglesa. A principal que a gente conhece vai ser o conflito entre Inglaterra e França. Esse conflito principal vai ser chamado de Guerra dos 7 Anos, certo? Onde quem vai sair vitoriosa vai ser a Inglaterra. A França vai acabar sendo derrotada, mas aí quando a Inglaterra ela, digamos assim, ganha esse conflito, após ganhar o conflito, né, por ter investido muito na questão do exército mesmo, por ter investido economicamente nessa guerra, ela vai acabar falindo. Ela acaba falindo. E para se recuperar de modo imediato, tentando se recuperar, ela promove uma série de aumento de impostos. E isso, gente, vai ser, digamos assim, o estopim para que houvesse essa guerra civil que a gente vai estudar mais à frente. Ou seja, apesar das diversas reclamações dos colonos, né, o governo inglês ele vai continuar aumentando esses impostos, prejudicava somente os colonos, né, porque a metrópole estava enriquecendo. Os colonos eles vão tentar boicotar algumas mercadorias, mas isso também não vai ser suficiente para impedir o governo. E vai ser aí que eles vão criar um primeiro congresso continental. Esse primeiro congresso continental vai reunir os representantes das 12 colônias, somente uma colônia não resolve participar, onde os colonos vão tentar discutir uma forma de enfrentamento dessa situação, certo? Porque estava sendo aumentando cada vez mais os impostos e eles que estavam sendo prejudicados. Sobre isso, a gente vai ver mais um pouquinho na aula que vem, certo? Sobre essa guerra civil. Agora, eu gostaria de passar aqui algumas atividades para vocês, na página 66 e do suplementar, questões 1 a 2, certo? Eu peço que vocês estejam resolvendo, assistam os videoaulas, assistam às resoluções das questões, para que a gente possa juntos, de fato, né, passar por esse momento que está sendo tão difícil. Então, é um momento mesmo a gente unir forças para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e passar por esse momento, que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto, certo? Então, é isso, gente, e até breve.